Bom dia, galera. O Gu Teixeira trazendo mais um vídeo. Se inscreve no canal, deixa aquele joinha se você gostou desse vídeo, tá? Esse joinha é importante pra caramba, tá? Ajuda o canal a crescer, o pessoal vê que tá, né? O YouTube vê que o pessoal tá gostando da temática, enfim, né? E deixa aquele sininho das notificações ativado aí. Aí toda vez que eu lançar um vídeo você vai ficar por dentro do vídeo, tá bom? Vamos lá. Há um tempo atrás, um colega cuteleiro, né, me mandou uma mensagem que estava muito aborrecido porque as coisas não estavam rendendo para ele na oficina, né? E a produção dele estava de certa forma ruim, né? Ele tentava uma faca, beleza, deixava ela usinada, na hora da têmpera ela empenava, tal. E quando ele deixava um pouco mais de fio nela, assim, né, um pouco mais de massa no fio, ele levava para temperar, dava tudo certo, mas a faca talvez aí depois não ficava tão legal no gume, enfim, né? E ele estava um pouco desanimado. Até mesmo na hora da usinagem, ele estava vendo algumas dificuldades, né? Às vezes ele pesava um pouco a mão demais na lixadeira de cinta, comia além daquilo que deveria no aço, né? E de certa forma ele estava um pouco aborrecido com isso, né? Então nessa conversa aí, né, eu vi que ele estava precisando se acalmar e pensar, ver as coisas de uma forma diferente. E às vezes a gente não consegue enxergar por si só as coisas de forma diferente. A gente precisa que alguém chegue perto da gente e dê uma força, né? Fale uma palavra amiga, porque a gente está tão envolvido com aquilo, tão estressado com a coisa que não está dando certo, que a gente não consegue se envolver de uma outra forma e enxergar aquilo de uma perspectiva diferente, né? Aí dessa forma as coisas não andam, né? Mas uma pessoa que está fora do jogo talvez está enxergando a jogada de uma forma diferente e chega e fala com a gente uma palavra amiga e a gente consegue colocar aquilo no eixo, né? Ver aquilo de uma outra forma, né? Porque a gente se permite por um pequeno instante deixar de pensar naquilo, alivia a mente e assimila uma outra opinião, ou seja, a gente vê um outro ponto de vista, né? E as coisas começam a se encaixar um pouco melhor e a gente consegue ver. E o que eu falei para ele na época foi o seguinte, cara, relaxa. A gente acaba, de certa forma, pensando muito em produção rápida, volume, né? Na cutelaria. E às vezes é bom, tá? Mas às vezes não é tão bacana, né? Porque a gente acaba trazendo uma carga que a gente já tinha durante o nosso dia a dia para dentro da cutelaria e aquilo pensado em produção não vai ser bacana, tá? Às vezes a gente tem um dia estressante no trabalho, a grande maioria dos cuteleiros eles não têm só a cutelaria como profissão, né? E aí, às vezes a gente tem uma carga estressante demais no nosso dia de trabalho fora da cutelaria e a gente traz aquela carga emocional durante o dia todo, chega na hora da cutelaria, a gente já tem aquelas atribuições pensando assim, poxa, eu tenho a encomenda tal para fazer, e eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo, eu tenho uma meta hoje, eu tenho que desbastar e temperar ainda hoje e tal. E essa ansiedade que essa situação gera faz com que a gente erre e perca muito mais tempo e se frustre muito mais do que se a gente tivesse, epa, vou vir aqui para minha oficina para fazer devagarinho, dentro daquilo que eu posso hoje. Hoje não foi talvez um dia legal lá fora no trabalho, tive algum problema familiar, alguma coisa assim, um problema pessoal. Então hoje não vai ser um dia que eu vou conseguir fazer render produção, aquela coisa volumosa de serviço, né? Então eu vou fazer com calma aquilo que eu puder dentro daquele momento, né? E aí você vai para a sua oficina, né? Começa a mexer com alguma coisa ou outra aqui, vai devagarzinho, vai fazendo, bota uma musiquinha para escutar e as coisas vão se desenrolando, tá? Quando você não se exige demais, tá? Às vezes a gente tem essa mania, a gente tem uma meta para cumprir, a gente pensa que tem aquela meta e aquela meta tem que ser cumprida naquele dia e a gente acaba indo pela ansiedade e o serviço não fica tão bom, a gente acaba de certa forma se frustrando, né? Porque alguma coisa ou outra dá errado e a gente perde muito mais tempo. Imagina só, você tá com aquela carga emocional durante o dia todinho, tá acelerado para poder trabalhar, né? E tudo mais, e precisa fazer usinagem e têmpera naquele dia. São trabalhos minuciosos. A usinagem, se você pesar um pouquinho demais a mão na lixadeira de cinta, você vai, de certa forma, exagerar no desbaste ali e vai talvez perder a peça toda. Aí você vai ter que passar por aquele estresse de novo, de cortar o aço, de furar o aço, de normalizar, de fazer todo o procedimento
para chegar no ponto do desbaste ainda mais cansado do que você já estava antes, com aquela peça que já estava, bem dizer, praticamente concluída. Então a gente tem que entender de vez em quando que a gente é ser humano, tá? E pelo bem do seu cliente, pelo bem da sua saúde emocional, pelo bem do seu cliente, porque o seu cliente merece o melhor que você puder entregar para ele, feito com calma, com paciência, tá? Com carinho. Por mais que demore um pouquinho, bate um papo, fala que ele vai atrasar, mas eu não quero te entregar uma peça na correria, quero te entregar uma peça perfeita, tá? O melhor que eu posso fazer. E pelo seu bem, porque se você se frustrar demais, a cutelaria deixa de ser algo prazeroso na sua vida e passa a ser mais uma obrigação que você tem que ter, entendeu? De certa forma, eu passei por isso, estou falando com vocês porque eu passei por isso, né? E a cutelaria, ela é sim uma obrigação, mas ela não precisa ser levada ao rigor de uma obrigação massiva na sua vida. Ela tem que ser prazerosa, tá? Você tem que trabalhar dentro dela de maneira que você consiga tirar de uma peça, de uma faca, satisfação para você e para o seu cliente. Que é para ele poder pegar aquela peça nas mãos e falar, puxa, isso aqui teve muito carinho envolvido, isso aqui teve muito amor envolvido. Cada cantinho, cada detalhe, tem muita coisa aqui bem feita aqui, essa peça me dá satisfação. E para você, de chegar no final do resultado e aquela peça não representar na sua memória estresse, frustração, erros, tá? Aquela peça tem que representar para você um passo, evolução na sua vida, tá? E de certa forma é importante que você tenha isso em mente, tá? Reconhecer os limites humanos que você tem, e eu não estou de maneira alguma com essas palavras tentando dizer que é para você ficar de certa forma molengando, tá? É para você só reconhecer os seus limites humanos e fazer o melhor que você puder fazer dentro daquele tempo que você tem, porém reconhecendo o seu limite humano, para que você consiga, de certa forma, trabalhar com calma e trabalhar bem, tá? Que às vezes a gente se cobra muito, né? E se perdoa menos, né? Se perdoa de menos, digamos assim, né? Não sei se vocês conseguiram me entender, né? Às vezes a gente não tem a complacência, a consideração, né, com a gente mesmo que a gente tem com outras pessoas, né? Que a gente tem com a outra atribuição, que a gente tem com um fato determinado. Né? A gente se cobra demais, porque a gente pensa assim, eu tenho que dar além, né? E a gente é ser humano, tá? Às vezes a gente precisa sim dar uma desacelerada, dar uma acalmada nesse rumo de volume de serviço. Olha só, eu particularmente sou assim, eu tenho meu trabalho fora da cutelaria, tenho a minha casa, né? Tenho que dar atenção para minha esposa, tenho as atribuições lá, cuidar dos meus bichinhos que eu gosto e tudo mais, né? E tudo mais. Tenho que cuidar da cutelaria, tenho que atender os clientes, tenho o canal, né? E o pessoal pede dica, eu gosto de atender, embora de vez em quando eu demore um pouquinho, né? Mas é muita coisa, né? A gente é ser humano, a gente tem um limite, né? A gente tem que separar um tempo para cada coisa. Então, a gente precisa ir com calma. Vou fazer isso agora, vou fazer isso daqui a pouco, né? E todas essas atribuições da vida, somadas ao trabalho que a gente já tem, fora da cutelaria, somam muito. A gente tem uma carga muito grande, a gente não tem tempo para descansar. Quando a gente vai ver o tempo que a gente tem para descansar, é o horário de dormir. E ainda assim a gente costuma levar algum problema para dentro desse horário, né? A gente leva os problemas para a cama, a gente tem essa mania. E aí a gente não descansa. No outro dia a gente já acorda cansado e aquela coisa massiva e você precisa levantar, trabalhar e de tarde chega em casa, tem que trabalhar na cutelaria e tem uma conta para pagar e tem... Poxa, a gente precisa respirar, tá? E às vezes a forma da gente respirar não é nem sequer parar de fazer. É a forma com que a gente enxerga determinada situação. A gente olha para aquela situação e fica logo preocupado, né? E se cobra demais. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que render isso. Desculpa, eu tive que dar um pause, mas seguindo o assunto aqui. Então a gente acaba se atribuindo de tanta coisa, se sobrecarregando de tanta coisa, e às vezes a sobrecarga ela não é do trabalho em si, mas da forma com que a gente enxerga aquela determinada situação, e faz com que a gente se frustre, a gente fique um ser humano assim, de certa forma, cansado, né? Sem motivação, sem criatividade, que é uma coisa péssima para o cuteleiro, tá? É ele não ter a criatividade
E às vezes a criatividade não é algo que o cuteleiro não tenha, por ele não ter talento ou coisa do tipo, é porque ele está cansado, ele está com dificuldade de pensar em algo novo para colocar na faca dele por conta de sobrecarga. Todo ser humano, ele é criativo ao seu modo. Ele tem possibilidade de colocar na peça, de colocar na faca dele a personalidade dele, né? E infelizmente, quando a gente está mal, quando a gente está sobrecarregado, quando a gente está cansado em demasia, na peça vai estar ali a personalidade que você estiver representando naquele dia. Às vezes o seu cansaço, às vezes a sua sobrecarga, tá? Então passa a enxergar essa situação de uma forma diferente. Porque eu tenho certeza que se você conseguir enxergar a sua rotina de trabalho de uma forma diferente, o seu dia de uma forma diferente, e em cada momento do dia você conseguir chegar nele com uma mente mais tranquila, mais respeitosa consigo mesmo, a sua personalidade, a sua criatividade vai melhorar e você vai conseguir colocar na sua peça algo mais tranquilo, mais harmônico, mais amoroso, mais carinhoso, digamos assim, e aquilo vai, sem sombra de dúvidas, transparecer na sua peça de uma forma incrível, tá? E, consequentemente, quando você faz um trabalho bem feito, quando você vence um dia de cada vez e fala, o meu dia de hoje foi vencido, hoje eu consegui fazer isso, estou muito feliz, rendeu o suficiente, você adquire uma sensação muito gostosa de paz interior. Você fala assim, eu consegui fazer algo positivo hoje. E ao invés de você se frustrar, como quando você faz as coisas estressado, né? Quando você pensa assim, poxa, meu dia não rendeu, meu dia foi cansativo, eu errei pra caramba. Você leva uma carga negativa. Quando você chega no final do dia e você se respeitou mais e o resultado foi positivo, as coisas foram legais, você conseguiu render um pouco mais, você leva uma carga positiva. Você pensa assim, poxa, meu dia foi bem legal hoje, trabalhei bastante, mas deu certo isso, deu certo aquilo, eu fiz esse gume da faca, eu fiz essa têmpera, deu tudo certo, beleza. Você vai descansar, você vai deitar na sua cama em paz. E no outro dia você está revigorado. E aí você consegue repetir esse processo, tá? Só que de vez em quando vai aparecer no seu dia a dia aquela situação que te tira do eixo, mesmo que você esteja em paz de espírito, tá? Isso pode ocorrer. É aquele desafeto, né? É aquela situação que você não esperava, né? Que te tirou daquela sua rotina. A gente tem mania de assimilar que as coisas só vão dar certo quando sai tudo nos nossos planos, né? E aí, de repente, vem um fator externo e te tira daquilo, né? Às vezes lá, a companhia, igual acontece de vez em quando, a companhia de energia vai e faz uma interrupção no fornecimento para fazer uma manutenção num poste, alguma coisa assim. Aí você precisava trabalhar com aquela ferramenta no dia. Aí a gente já tem aquela mania de desmoronar. Puxa vida, acabou meu dia. Há um cara que você não gosta muito dele, porque o cara talvez não te respeita, te para talvez na rua, te faz um desaforo, e aquilo já, poxa, meu dia já acabou. Esse cara acabou com o meu dia? Não, não é assim não, entendeu? Um passo de cada vez, entendeu? Aconteceu as coisas, vamos administrar, né? Espera aí, poxa, a companhia de energia cortou a energia lá do poste lá para dar uma manutenção, fez alguma coisa nesse sentido assim. Então, todo mundo que está nessa situação, eu vou pegar meu carro, vou dar uma voltinha, se eu não tiver carro, não pego uma moto, se não tiver uma moto, vai dar uma passeada a pé mesmo, vamos conversar com a esposa, né? Alinhar um pensamento, às vezes é um momento que você tem a oportunidade de aliviar um pouco o estresse, colocar alguma coisa em ordem na sua casa, bater um papo com a sua esposa, pensar em uma outra coisa, né? Então são pausas que o dia dá para você, são situações que às vezes o dia traz para você que eu nem sempre interpreto como algo positivo. Quando acontece algo de ruim na minha vida, eu penso assim, talvez se não tivesse acontecido isso agora, aconteceria algo pior daqui um pouquinho. Às vezes Deus age dessa forma na vida da gente e nos traz livramentos através de coisas inusitadas e a gente não se dá conta disso, entendeu? Mas é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Quando chegar um momento do dia que você se vê num entrave, se você se vê, de certa forma, numa situação chata, não deixa aquilo te abalar tanto, não.
entendeu? Seu dia pode ser excelente, pode ser maravilhoso. Basta você saber administrar aquela situação de frustração que ocorreu no seu dia a dia, tá? E aí você consegue sair daquela situação muito melhor do que você entrou e ir para sua casa e fazer as coisas renderem, tá? Para que outras situações se desenvolvam ainda melhor e você possa ter um melhor proveito daquilo, trabalhar melhor, ganhar um pouco mais o seu dinheiro, né? De forma mais tranquila, né? Trazer um conforto para sua família. Às vezes as coisas caem sobre a gente de uma forma tão negativa que a gente não consegue ver algo positivo no futuro, né? E a gente deixa até de planejar a nossa vida, né? Fazer planos com a esposa a respeito de como que a gente quer fazer isso, se a gente vai construir uma casa, se a gente vai comprar alguma coisa, um carro, uma moto, se a gente vai planejar um churrasquinho no fim de semana, se a gente vai fazer uma visita a um parente, entendeu? A gente deixa de fazer essas coisas simples, né? Pela forma com que a gente encara o nosso dia a dia, tá bom? Espero ter passado uma mensagem bacana aqui para vocês, tá? Deixa eu só passar mais um recadinho, dá uma conferida aqui na descrição do vídeo, a gente tem novos patrocinadores no canal, né? E a gente vai inserir isso aqui de uma forma muito tranquila, tá? Para vocês terem aqui no vídeo do canal conhecimento, né? Dicas de cutelaria, tá? O canal, conversei isso bastante com os patrocinadores, né? Para que a gente pudesse colocar uma parceria dentro do canal de maneira que não onerasse o vídeo e o cuteleiro não se sentisse ali preso a uma propaganda. Então isso vai ser sempre colocado aqui no canal de agora para frente de maneira muito sucinta, muito tranquila, para você poder ver que aquele cara tá ali, ele é nosso parceiro, ele é apoiador do canal, né? Mas que o principal tá aqui em demasia, né? Em maior quantidade, que é a dica que a gente pode dar aqui para vocês, tá? Espero ter passado uma dica bacana com relação a essa questão de perspectiva, de olhar o dia, de olhar o respeito com a gente mesmo de uma maneira bacana, tá? É uma dica bem bacana que eu queria passar para vocês, tá? E entendam e recebam isso com todo carinho, tá? É de amigo para amigo que eu tô passando essa dica, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.